Boa noite a todas e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós nessa nova oportunidade de reflexões e de retorno das atividades doutrinárias. A mediunidade como fator de instrução humana. Nós encontramos em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, uma informação bastante clara e sucinta em que Allan Kardec define a mediunidade quando toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Mais clara, mais precisa e sucinta não há. Mas Kardec continua: esta faculdade é inerente a todos os seres humanos, de modo que raros são as pessoas que não tenham dela alguns rudimentos, uma impressão, um roçar leve da pele, ou a escuta, vidência, sonhos, entre outros. Porém, Kardec continua: é definido médium aquele que a faculdade está de forma mais pronunciada ou mais precisa, do qual se pode perceber a interferência de uma inteligência externa à criatura encarnada, reencarnada, e que não há meios, não há condições de se refutar uma influência com livre vontade, ou seja, uma condição inteligente. E a partir disso, Allan Kardec define, detalha, aprofunda e classifica os diversos gêneros de mediunidade neste livro que ficou conhecido através da própria indicação dele como um guia dos médiuns e dos evocadores. E antes desse capítulo 14, no capítulo 10, ele coloca um tema bem interessante, que é justamente da natureza das comunicações espirituais. E ele ilustra, ele coloca 4 possibilidades, 4 tipos de comunicações que podem ser derivadas do mundo espiritual. Ele introduz esse capítulo colocando que, de posse das informações da questão 100, ou melhor dizendo, do item 100 de O Livro dos Espíritos, que trata justamente da escala espírita, nós podemos deduzir que existem classificações de espíritos no plano astral as mais diversas. Kardec até coloca como infinitas classificações, tanto do ponto de vista moral, como também do ponto de vista intelectual. Mas que, em relação às comunicações, nós podemos classificar em 4 tipos: comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias e comunicações instrutivas. Ele explica que as comunicações grosseiras, como o próprio nome diz, se referem àquelas mensagens ou falas de espíritos que não têm nenhuma relação com a dignidade, com a educação ou com a polidez humanas, e que até a pessoa que tenha um mínimo de decência ou de equilíbrio do ponto de vista educativo se constrange ou se machuca com determinados tipos de comunicações que são oriundas de espíritos inferiores, com grande limitação intelectiva ou que tem desejo pelo mal e que assim se comunica de forma estúpida. Por outro lado, as comunicações frívolas seriam daquelas dos espíritos brincalhões que têm malícia na sua linguagem, que são frívolos, que não têm nenhum compromisso com a verdade. Esses espíritos, Kardec coloca que não são necessariamente maus, mas sim aqueles que desejam apenas serem escutados, já que, assim como entre nós, criaturas reencarnadas, temos pessoas comprometidas com a verdade, temos aquelas que não dão nenhum valor para as informações que são verídicas, e que no mundo dos espíritos não é diferente. E que essas comunicações muitas vezes trazem até um teor muito ácido, muito forte, que podem também dizer duras verdades àqueles que se dispõem a se comunicar com espíritos e que não levam em consideração essas naturezas.
Finalmente, ele coloca sobre as comunicações sérias, em que existe um fundo ou um compromisso com aqueles em que as mensagens são destinadas, e que essas comunicações podem ser não só de nível geral, como também podem ser privadas ou particulares, como por exemplo as cartas psicografadas por parentes que já desencarnaram. São comunicações sérias porque têm uma finalidade útil, que pode ser destinada a uma determinada pessoa, e que essas mensagens, não sendo grosseiras e nem frívolas, podem ser classificadas como comunicações sérias, mas que, de acordo com aquela classificação do item 100, esses espíritos podem não estar de posse da verdade, podem ser espíritos pseudo-sábios que empolam a linguagem, a comunicação, com o objetivo de serem aceitos. E finalmente, as comunicações instrutivas, como o próprio nome diz, é aquela comunicação que tem uma finalidade útil, que instruem, que trazem algum tipo de conhecimento que pode ser usado por nós que estamos aqui na face da Terra, reencarnados. E Kardec coloca que, se as comunicações podem ser classificadas como instrutivas, necessariamente devem conter a verdade, porque algo que não seja a apresentação da verdade não pode ser instrução, não pode conter conhecimento, e que essas mensagens podem servir das mais variadas formas para a criatura humana, seja na área científica, na área filosófica, na área moral, na área religiosa, trazendo informações de algo que pode acontecer, trazendo notícias históricas, entre outras, toda aquela comunicação que trata de algo que pode ser aproveitado por nós que estamos aqui. E nós temos diversas ocorrências, diversos fatos históricos que demonstram que sempre nós tivemos comunicações instrutivas, para entender o quanto que a mediunidade pode ser esse fator de instrução humana. Como, por exemplo, os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés no Monte Sinai, em que em 2 tábuas foram surgindo esse que é o chamado Decálogo, que mediou a composição de muitos códigos jurídicos, muitos códigos civis e criminais de vários países do Ocidente que foram influenciados pelo cristianismo. E o Decálogo, surgido nas tábuas de pedra, através de um fenômeno que Allan Kardec estudou em um livro dos médiuns, chamado pneumatografia, ou escrita direta, foi colocado através de Allan Kardec no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como um conjunto de proposições das relações humanas universais. Ali é a plena expressão da verdade do que é a lei de Deus nas relações da criatura humana para com Deus e na relação do ser humano também para com todos os seus semelhantes. Não é à toa que Allan Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho, para deixar claro que o Espiritismo não nega o cristianismo na sua base mais fundamental, já que os 10 mandamentos colocados por Moisés à sua época se tornou a base do povo hebreu e que depois influenciou o cristianismo, já que Jesus não combateu essa lei, mas sim veio dar cumprimento e continua até hoje, inclusive em diversas religiões derivadas da doutrina cristã. Um exemplo de informação mediúnica, um fenômeno que foi provocado por um espírito, algo externo à pessoa de Moisés. Nós temos, por exemplo, a própria composição de um livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta às entidades superiores questões as mais diversas sobre tudo que a humanidade sempre buscou, sempre tentou entender e que até aquele momento não tinha logrado êxito nessa resolução. Em 1019 perguntas, nós podemos encontrar praticamente tudo que podem ser as grandes questões da humanidade, para responder às nossas dúvidas, para entender ou verificar quaisquer tipos de conhecimento humano
nós temos no Livro dos Espíritos alguma pergunta formulada magistralmente por Allan Kardec. Nós observamos, por outro lado, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec publicara até então o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, ele se correspondia com dezenas, com centenas de instituições que surgiram após o advento do Espiritismo. E nesse tempo, nesse período em que ele estava analisando as mensagens cristãs, colhendo aquele material histórico traduzido do grego, tentando encontrar a fonte da doutrina de Jesus, a mais pura, a mais cristalina, sem o mínimo de interferências humanas, ele se correspondia com diversas instituições em todo o mundo e solicitara a cada uma dessas que enviasse mensagens com determinados temas que ele estava trabalhando em uma nova obra que até então era misteriosa, era desconhecida. E vieram diversas mensagens sobre a paciência, sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a nova era, sobre a melancolia, sobre a riqueza e a pobreza, sobre todas as máximas de Jesus que Kardec colocou nesses capítulos, um tópico, em alguns capítulos do Evangelho, aliás, instruções dos Espíritos. Então, mensagens com alto teor, com alto nível de conhecimento, que disserta de forma bastante profunda, bastante abrangente sobre os temas que ele analisara após a citação evangélica. Nós temos, por outro lado, dentro da codificação ainda, no livro A Gênese, no capítulo 6, denominado Uranografia Geral, em que Kardec traz algumas mensagens escritas e que foram assinadas pelo espírito Galileu. Esse espírito, através do médium, que depois foi detectado como Camille Flammarion, trouxe diversas discussões, informações extremamente profundas, abrangentes e científicas sobre o universo, sobre o infinito, sobre o finito, sobre os planetas, cometas, satélites, sobre o espaço e o tempo, sobre diversos aspectos astronômicos e planetários que até então era motivo de pesquisa, de controvérsias e de debates entre os cientistas. Mas é interessante notar que o próprio espírito Galileu coloca que muitas informações ainda não poderiam ser prestadas naquele momento, meados do século XIX, e que muitas delas não passariam provavelmente de opiniões pessoais do espírito, mas que precisavam ser confirmadas e dar tempo ao tempo, dar tempo à ciência para que ela pudesse evoluir e futuramente aquelas informações por via mediúnica pudessem ser confirmadas. Mas um exemplo que mais podemos notar em que os espíritos nos trazem instruções é justamente na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, a série André Luiz, por exemplo, em que um médico sanitarista carioca, quando desencarnara no meados do século XX, traz através de Chico diversas informações que até então, à sua época, não existia ainda conhecimento científico que pudesse comprovar ou estudar. Mas especificamente no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, a epífise ou glândula pineal, o espírito André Luiz demonstra um momento em que ele visita uma reunião mediúnica com o instrutor Alexandre, e ali ele percebe um médium psicógrafo, trazendo mensagens através da aproximação de um espírito, e ele, André Luiz, a partir de uma magnetização provocada por Alexandre, consegue perceber o fenômeno mediúnico acontecendo do lado de lá, do lado dos espíritos, e ele percebe que um pequeno ponto dentro do cérebro do médium, parecendo uma flor de lótus, brilhante, com alta carga energética, quando o espírito Alexandre traz informações que ali é a glândula pineal, a fonte ou a base fundamental do fenômeno mediúnico na criatura humana. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, André Luiz traz 21 informações inéditas em 1946 sobre a glândula pineal. Informações essas que até a década de 50
não existiam 100 artigos científicos, médicos, clínicos que tratassem dessa glândula. O instrutor Alexandre diz que naquela época a glândula pineal era entendida apenas como uma glândula morta, um órgão do nosso corpo que apenas cumpria funções de controle sexual durante a infância, e que até ao momento da puberdade, em que a energia sexual desperta na criatura, essa glândula diminuiria de tamanho ou demonstrava nenhum tipo de função, se tornando então uma glândula morta. É quando esse espírito relata que essa glândula secreta hormônios psíquicos, algo que para um leitor científico iria dizer que aquilo ali era uma especulação, quando em 1958 descobre-se que a glândula pineal secreta o hormônio do sono, a melatonina, que depois, através de vários estudos, décadas à frente, descobriu-se que poderia ser utilizada também em tratamentos antidepressivos e tratamentos contra a doença do mal de Alzheimer. Informações essas trazidas pela mediunidade, em que até então não tinham comprovação científica, porque aguardava o desenvolvimento da ciência. O próprio Espírito Alexandre diz que por falta de linguagem, por falta de palavras específicas e por falta de termos comparativos, ele se limita a trazer algumas informações sobre essa glândula, e que o médico Giancarlo da Universidade Federal do Juiz de Fora, associado da Associação Médico Espírita do Brasil, faz um estudo detalhado, profundo em todas as obras de André Luiz, para encontrar mais conteúdo científico em relação à glândula pineal, quando ele descobre, 6 décadas depois, isso é recente, esse conhecimento tem menos de 20 anos, que todas as informações de André Luiz são confirmadas através do avanço da ciência médica. Fato esse que provocou a publicação de um artigo na revista Cartas de Neuroendocrinologia, atestando a mediunidade como um fator de instrução humana, uma fonte de conhecimento que era passível de ser comprovada. A esse respeito, quando a gente analisa todas essas informações, muitas delas científicas profundas e que não fazem muita parte de nosso convívio, nós achamos interessante na história da ciência, mais especificamente na história da química, um fenômeno que está gravado nos livros didáticos, da descoberta de uma estrutura molecular de uma substância que hoje é muito utilizada nas indústrias, que é o benzeno, também conhecido como um dos compostos aromáticos derivados de petróleo. O benzeno, até a época, isso em meados do século XIX, uma pesquisa contemporânea à época de Allan Kardec, vários cientistas tentavam descobrir qual era a estrutura da molécula de benzeno, porque até então as evidências científicas demonstravam que existia a mesma relação de carbono e hidrogênio na estrutura, 6 carbonos e 6 hidrogênios, mas as observações práticas, experimentais, não davam luz aos cientistas para encontrar a molécula específica do benzeno. Não se tinha noção de como deveria ser essa estrutura. E um cientista alemão chamado Friedrich August Kekulé, esforçava-se bastante para encontrar a explicação dos fenômenos do benzeno, quando um belo dia, escrevendo seu tratado científico, estava exausto de tanto pensar, de tanto perseverar nessa busca, que adormeceu. Quando ele adormece, a história da ciência relata, quando ele adormece, ele vê à sua frente diversos átomos se movimentando aleatoriamente, e em um belo momento ele vê alguns átomos se alinhando na forma de espiras, e depois, semelhante a uma pequena cobra, essa cobra abocanha a sua própria cauda. Kekulé fica assustado com aquela visão em sonho, e quando acorda, corre para a sua prancheta e começa a desenhar aquela dedução que ele vira em sonho. Ele então descreve a estrutura da molécula de benzeno,
Uma informação em que foi obtida através de um sonho, mas é claro, com esforço e uma luta constante desse cientista. Fato esse que levou Kekulé, à época, a dizer que os cientistas não deveriam desmerecer os sonhos, mas observar que as informações que eventualmente surjam em sonhos sejam testadas e exaustivamente comprovadas através dos métodos objetivos e científicos. A esse respeito, Allan Kardec trata de uma mensagem do Espírito Erasto, que era o seu orientador durante a missão de codificar o Espiritismo, em que Erasto fala que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, deixando claro que essas comunicações mediúnicas, que podem ter as mais variadas fontes e as mais variadas intenções dos espíritos, devem ser submetidas totalmente ao crivo da razão e da mais profunda lógica, porque é uma fonte de conhecimento humano, mas que deve ser analisada, comprovada, testada e verificada, como por exemplo esse conjunto de informações da epífise trazidas por André Luiz e comprovadas 6 décadas depois. Nós percebemos então o quanto que a mediunidade pode ser esse fator de instrução humana. Quando vemos a obra de Emmanuel, através de Chico Xavier, A Caminho da Luz, Emmanuel faz uma análise histórica abrangente de todos os povos, os principais povos que passaram pela face da Terra, com as suas origens espirituais, com os objetivos da reencarnação daqueles clãs, com toda a herança que esses povos nos fizeram receber na contemporaneidade, e todas as informações que, de um ponto de vista científico humano, não teríamos condições de abarcar, mas que através de um canal mediúnico sério e seguro, como o de Chico Xavier, nós temos hoje esse livro belíssimo que recomendamos a leitura, porque é de uma profundidade formidável entender a origem dos povos egípcios, dos hebreus, dos indianos, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho, nas palavras do Espírito Humberto de Campos. E sobretudo, todo esse aspecto da mediunidade instrutiva, nós nos lembramos finalmente daquela mensagem constando no Evangelho de João, em que Jesus diz: se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo quanto eu vos tenho dito. Allan Kardec analisa essa passagem de Jesus no capítulo O Cristo Consolador do Evangelho, dizendo que se Jesus afirmara que o Espírito da Verdade iria nos fazer lembrar do que ele já tinha dito, é porque ele previa que nós, enquanto sociedade humana, iríamos esquecer ou confundir a mensagem cristã. Se o Espírito da Verdade iria nos ensinar coisas novas, é porque ainda não estávamos no momento de receber tantas informações. Era preciso que a humanidade amadurecesse para que novas mensagens, novas informações instrutivas pudessem vir à luz, porque se a gente oferece luz demais a quem não tem condições de entender, em vez dessa luz esclarecer, ela ofusca a luz do conhecimento. Então hoje, no século XXI, com tanto desenvolvimento da ciência, da filosofia, das diversas áreas do conhecimento humano, nós podemos verificar que muitas das informações de cunho espiritual, por vias mediúnicas, trazem a voz da verdade. É claro, submetendo a esse critério sempre seguro de Allan Kardec, a da razão, do crivo da lógica e da experimentação exaustiva, um critério extremamente científico. E a partir de toda essa análise, nós podemos perceber que a mediunidade é esta grande bênção que Deus ofereceu à humanidade, porque não nos deixara órfãos.
a certeza de que a vida continua após a morte e que os espíritos mais evoluídos podem vir até nós para nos trazer novas informações, que podem nos consolar, que podem nos instruir com conhecimentos até então inéditos, é uma verdadeira fonte de instrução para toda a humanidade. Nós vemos, por exemplo, a obra de Divaldo Franco na série psicológica de Joana de Ângeles, em que esse espírito eminente, que já deixara também a sua comunicação instrutiva em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem à paciência, nos traz esse aprofundamento de toda a condição da criatura humana, da psicologia transpessoal. A obra esta que demandava o avanço da humanidade, para que hoje nós tenhamos todo esse arcabouço, toda essa completude de informações oriunda dos Espíritos. Então, diante de toda essa abordagem, podemos ver o quanto que a mediunidade é uma coisa séria, o quanto que a mediunidade, enquanto sexto sentido, faculdade humana que está presente em todos nós, uns mais, outros menos, deve ser considerada de forma séria, deve ser estudada, deve se debruçar com muito critério, com muita responsabilidade. Naquela mensagem que a gente vê na Bíblia, através de João, ele recomenda: não aceitais todos os espíritos, mas verificais se o espírito vem de Deus. Uma mensagem de cunho totalmente religioso, mas que traz a essa nova abordagem uma visão criteriosa que Allan Kardec soube muito bem analisar e nos orientar. E assim nós percebemos o quanto que é preciso ter essa atenção profunda com a mediunidade. No livro ainda Missionários da Luz, André Luiz traz nessa mesma reunião mediúnica o exemplo de 3 participantes encarnados, cada um com uma condição diferente que atrapalhava ou prejudicaria as comunicações. Uma dessas criaturas com uma alta dose de álcool dentro do organismo e que exalava os vapores alcoólicos para os encarnados e principalmente para os desencarnados, dificultando a comunicação. Um outro componente do grupo que dispunha de grandes desvios na área sexual, desequilíbrios, exageros na área sexual, e que André Luiz visualizara na sua região genital o que o espírito Alexandre sugere como larvas psíquicas, na falta de outro termo comparativo análogo àquela época. E finalmente uma terceira irmã que estava com um excesso de alimentação no seu tubo digestório, que todas as energias psíquicas, todas as energias físicas estavam sendo conduzidas para a digestão, inclusive de condimentos fortes, alimentação em excesso e muito desgastantes para o organismo, que impedia daquelas 3 pessoas colaborarem mais precisamente durante a reunião mediúnica. Informações essas que hoje instrutivas fazem parte do curso de conscientização mediúnica que é oferecido aqui no Movimento Espírita de Brumado, já que essas informações nos trazendo exemplos que André Luiz nos relata, faz a gente perceber o quanto que é importante esse preparo para a reunião, o quanto que a mediunidade deve ser levada de forma séria e o quanto é preciso ter cuidado com todos os excessos, seja na área sexual, na área da alimentação e na área das substâncias entorpecentes de quaisquer natureza, e que assim, com todo esse conjunto de conhecimentos e de informações, nós percebemos o quanto que o Espiritismo é valioso em nossas vidas, por nos trazer uma gama ímpar de conhecimentos que podemos utilizar nas mais diversas áreas, especialmente no aspecto moral, que é a grande pedra de tropeço de todos nós que estamos aqui. Então, que nós possamos nos lembrar sempre: a mediunidade é um fator de instrução humana, porque nos traz muitas informações, muitos conhecimentos, mas é preciso que nós possamos levar essa faculdade a sério, tratar da mediunidade de forma santa,
para que assim também possamos nos melhorar enquanto seres humanos. Obrigado a todos pela atenção.